Muito obrigada, Sr. Ministro. Convido agora Sua Excelência, Sr. Ministro de Economia e Finanças, a usar a palavra. Excelência, tenha bondade. Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelências, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, Senhores Deputados, Excelências, eu venho aqui e agradeço esta oportunidade para vir de novo aqui interagir através de Vossas Excelências com o povo moçambicano, sobretudo para explicar este documento, sobretudo nas questões relacionadas com a descentralização, que foi a questão posta, relacionado com a reforma do setor, quando nós estamos a falar dos salários, que é importante explicar. Também foi referido que o documento não aborda a questão da pobreza e então queria informar. Pois também é uma questão relacionada com a gestão da dívida, que me parece importante referir. Sobre a descentralização e concentração, eu acho que um dos grandes problemas que deve ter surgido na leitura do documento é porque os mapas precisam de ser vistos no conjunto. Por exemplo, eu ouvi o exemplo de que a Zambésia e Nampula estavam a receber valores inferiores à província de Gaza. Realmente, quem olha para o mapa F sozinho fica com essa impressão. Mas temos que ver o mapa no seu todo, porque isto que é descentralização. Então, se pegarmos o mapa todos, vamos ver que o processo de descentralização soma cerca de 71 mil milhões de meticais. E se formos pegar a província, por exemplo, de Nampula, somarmos aquilo que é o valor da província de Nampula, o distrito, a autarquia, o total vai dar 11 mil milhões de meticais, o que significa que só a província de Nampula, neste processo de descentralização, tem qualquer coisa como 15%. Portanto, esta é a leitura que deve ser feita. Portanto, a dúvida deve ter surgido porque à primeira leitura fica-se com essa impressão, mas o processo de descentralização, para ser percebido, os números têm que ser lidos no seu total. Portanto, o que está na província, no distrito e autarquias daquela província. E somarmos isso, vai nos dar esses valores. Portanto, é importante juntar todos os mapas que estão entregues. Notei, por exemplo, que se pegarmos, já que estamos a pegar estamos a fazer essa comparação, se somarmos a província de Maputo e a cidade de Maputo e compararmos, por exemplo, com a província de Nampula, só somado estes dois representam 86% do total do que está a dar a uma província que é Nampula. Portanto, o processo de descentralização está a funcionar e a correr nesta dinâmica. Mas mais interessante ainda é que Cabo Delgado, Niassa e Nampula, somado, representa 31%. E Zambésia, Tete, Manica e Sofala, 40%. Só essas províncias que eu mencionei, somando,
pegam 70% de 71 mil milhões de meticais que estão no processo da descentralização. E Inhambane, Gaza, Maputo província, Maputo cidade só tem 28,5% do que está. Ou seja, está-se a fazer uma descentralização afetando os recursos, ou seja, a sede vai à província e depois a província vai descentralizando para o distrito. E hoje a autarquia também, na área de tributação, na área dos impostos, já começa a ter, por exemplo, o CISA já está nas autarquias, que permite também ter mais recursos. Para além disso, tem o manifesto, que vai reforçando mais a receita, de tal maneira que a questão vai sendo isso. Mas mais um dado, talvez. Se nós pegarmos o investimento que foi feito em 2014, 8,9 bilhões de dólares, chegamos à conclusão que só Tete, sozinha, pegou 30% disso. Mas se eu somar Tete, Cabo Delgado, Sofala e Nampula, 58% desses valores foram para lá. O que quer dizer isso? Quer dizer que a descentralização não pode ser só o orçamento. É preciso termos o foco, um ponto, o polo de desenvolvimento. Porque é a partir do polo de desenvolvimento que as coisas vão acontecendo muito rapidamente. Para aqueles que conhecem a zona de Biloluano, antes do Mozal não havia nada, hoje é cidade. Para quem conhece Tete no passado, hoje já é diferente. Daqui a alguns anos, quando começar a funcionar daqui em pleno, Cabo Delgado vai ser diferente. É uma forma de descentralização que o governo está a optar a utilizar. Então, o que eu queria aqui referir primeiro é que quando estivermos a ver esta questão de aparente desequilíbrio nos números e que nos leva a pensar no desequilíbrio regional, nós temos que ver que não pode ser, não é assim tão linear. Mas para mim este é mais importante, não os números que estão aqui, pelos vistos, estão na direção certa, mas é este debate que é importante, porque o que está sendo feito é cada vez mais termos a desconcentração traduzido em coisa mais concreta. Portanto, eu só queria explicar, porque quem levantou esta questão de centralização, desequilíbrio, seguramente é porque não tinha esta percepção da leitura dos números. Portanto, é uma afirmação, uma constatação correta para quem não tinha esta informação que agora estou a passar. A outra questão que eu penso que é importante referir é relacionado com a reforma do setor público. Há aqui referência de que é preciso fazer mais no setor público. Eu queria tranquilizar, para este governo está claro que se não tivermos funcionários à altura, motivado, formado, capacitado, não há nenhuma reforma que resista. Agora, uma coisa é a constatação desta realidade e outra são as capacidades. Então, quando nós não temos capacidades, então temos que encontrar um equilíbrio, fazer as opções. E neste 2015, as opções foram, primeiro, vamos resolver o que temos que fazer como compromisso. Por exemplo, é preciso aumentar 13% na classe dos médicos. Fizemos isto. Estamos a resolver 1.258 que estão nessa classe. Nós dissemos,
Não há salário que pague honestidade, mas vamos dar sinais de que queremos melhorar. E vamos melhorar aonde? Onde os problemas são graves. Onde é que são os problemas graves? Temos na polícia, temos nos professores, temos nos enfermeiros. Estes são os setores que nós sentimos que estão muito mais sacrificados, porque realmente a natureza do trabalho exige que se faça alguma coisa. E então o que foi feito? Foi, no conjunto de aumento para todos, em vez de ser tudo igual, vamos começar 5% para todos e vamos fazer para essas 3 classes 10%. Bom, todos vão dizer que é pouco. Eu também sou o primeiro a dizer que é pouco. Mas nós estamos a lidar, como Estado, com um universo de 360 mil funcionários. Desses, só a educação tem 158 mil funcionários. Qualquer acréscimo de 1000 meticais, o impacto é maior. E depois, há um outro problema, é que se aumenta mais na base, forçosamente vai ter que corrigir, porque é uma tabela. Então, para não fazermos esta ginástica a correr, porque não podemos só prometer por prometer para agradar, temos que fazer aquilo que é possível fazer. Então, o que foi feito? Vamos rever a pirâmide salarial. Este é um dos pontos que temos que fazer. Vamos rever a pirâmide salarial. Vamos admitir 12.290 novos funcionários. Para onde? Para os setores críticos, como seja a saúde e a educação. Vamos fazer a progressão e promoções de 13.500 funcionários. Mas onde? Na educação, em todos os setores. Aqui estamos a dizer em todos os setores. Mas porquê? Porque aqui é preciso fazer aquilo que é importante. Precisamos de promover as pessoas, muito bem. Mas para se fazer a promoção com mérito, é preciso que o sistema de avaliação funcione. Então temos que organizar o sistema de avaliação. Por quê? Porque há muita gente que trabalha muito, mas tem dificuldade de ver no seu rendimento. E muitas vezes aqueles que trabalham muito são aqueles que reclamam menos. E alguém tem que olhar para este. Então, o sistema tem que estar preparado para resolver esses problemas que são importantes. Então, a reforma tem isso. É por isso que tem no PES e sobretudo no PES e no orçamento esta tarefa de reforma do setor público de forma a que as coisas funcionem. Nós estamos a admitir novos. Estavam previstos 2.000 admissões. E o que nós estávamos, em princípio, os setores precisam, mas em princípio dissemos, não, temos que parar a admitir novos. Porquê? Porque estamos a fazer a revisão do Estado, o Estado foi compactado, é preciso primeiro resolver o problema destes funcionários que estão aqui. Enquanto isso não acontece, pegamos o salário que seria para 2.000 e vamos dar, nesta primeira fase, os 10% destes setores que precisam. Mas, para além disso, há, como eu disse, outras ações que têm que ser vistas, que é a revisão do Estatuto do Funcionário Público. E isso nos prometemos a fazer ao longo deste tempo. Portanto, tudo está sendo feito neste reconhecimento da precariedade do sistema de remuneração que precisa de ser melhorado de forma a que
os bons sejam efetivamente premiados e possamos estimular todos aqueles que estão a fazer trabalho na função pública. A outra questão que eu queria partilhar convosco é relacionado com a dívida. Muito se tem falado sobre a dívida. A dívida não é um problema. A dívida, enquanto estivermos vivos, vamos ter que pedir emprestado dinheiro. Até em alguns casos, nós temos que pedir emprestado dinheiro para não sermos esquecidos. Porque você é pequeno, não determina no mundo. Se você não entra no mundo financeiro, acaba sendo marginalizado. Mesmo na nossa vida particular, às vezes pedimos para isso. Mas o que é importante é para que serve essa dívida. Isso é que é mais importante. Isso é que é mais importante. E é isso que nós estamos a fazer como governo. Vamos, e só vou dar um exemplo. As receitas que temos são 160 mil milhões de meticais para fazer a despesa corrente de 140 ou 120 milhões de meticais. Ou seja, estamos a poupar 40 mil milhões de meticais. Mas queremos ter um orçamento de funcionamento de 83 mil milhões de meticais. E a pergunta, quem é que vai pagar os 43 que faltam? Temos que ir pedir emprestado. Ou então não fazemos o orçamento. Entre ir pedir emprestado para crescer ou não ir pedir para não crescer, parece que é pacífico ir pedir emprestado dinheiro para crescer. Mas sempre nesse espírito de que não vamos nos endividar para o consumo. Temos que ter o funcionamento, temos que nos endividar para apoiar o desenvolvimento do país. E é nessa perspectiva que este governo está a fazer. Agora, como é que nós fazemos isto? Tendo as balizas, aquilo que se chama sustentabilidade da dívida. E quando é que a dívida está sustentável? Neste momento, o estoque da dívida é 6,9 mil milhões de dólares, ou seja, 6,9 bilhões de dólares. Esta dívida, se pegarmos com indicadores internacionais, significa o quê? Significa que se dividirmos 6,9 por 17 bilhões, que é o nosso PIB esperado para 2015, é 40%. O mundo, na Europa, está a ter problema porque esse rácio é 160 e tal. A crise já começa a ser um problema, ou seja, a partir de 60 para cima, a situação já começa a ficar difícil. Portanto, sob este ponto de vista, nós ainda estamos dentro e esperamos que possamos estar dentro. Há um outro indicador que está uma essa especulação de que nós já estamos em 37%, portanto a meta é 40%, só estamos com 37%. O que quer dizer este 37%? Quer dizer que se hoje pegar 100 ou 10 bilhões de meticais de empréstimo a uma taxa de 2% para pagar dentro de 20 anos, esses 10 bilhões hoje valem 4 bilhões. Mas se eu pegar esses mesmos 10 bilhões e diminuir a taxa de juros para 0,75 e depois projetar para 30 anos, esses mesmos 10 bilhões valem hoje 1,1 bilhão. Portanto, significa que se eu conseguir pedir emprestado 10 bilhões hoje, 2 bilhões hoje, a este nível de taxa de juros e o prazo, eu vou chegar
à conclusão que se cresci 1,1 bilhão. Portanto, é este quando se diz que o valor presente da dívida dividido pelo PIB tem que ser 40. Portanto, o que está em jogo é o tipo de financiamento que nós vamos lá fora buscar. Temos que buscar financiamento com taxa baixa e com prazo de amortização longo, ou seja, créditos concessionais. Portanto, este é um dos indicadores. Os outros 5 indicadores, comparamos esse valor líquido com as exportações e chegamos à conclusão, para comparar isso, tem que ter 250. Nós já vamos em 129, portanto estamos certos. Temos que comparar também essa dívida, esse valor presente com a receita que nós temos. E estamos todos esses 5 dentro das balizas que nós temos que ter. Portanto, aqui a questão é esta. Nós só podemos ser racionais porque, de facto, é importante nós continuarmos a endividarmos, sobretudo na área de infraestruturas, porque em área de infraestruturas nós estamos muito mal. Não estou a dizer o que está feito, estou a dizer o que tem que se fazer. É preciso mais, com qualidade, mas temos que fazer, porque a economia não funciona só com o Estado. A economia funciona com o setor privado a ter melhores condições para ter os custos de produção mais baixos. E é isso que o governo tem que fazer. Portanto, este passo, se quiserem ter só uma ideia, a gente olha os números, a gente vai para os classificadores, temos a consciência de que, por incrível que pareça, enquanto nós estamos com um índice de 132 na competitividade na área de infraestrutura, Malau está melhor do que nós, isso não há dúvida. Mas precisamente por causa disso é que os investimentos têm que ser muito mais seletivos para podermos avançar com o esquema. Portanto, a dívida pública no geral é assim, mas a dívida interna, nós saímos em 2014 com 5,7 e estamos a chegar, vamos fazer este ano 9 bilhões. Mas estes 9 bilhões representa 4,6 do crédito à economia que está previsto, de cerca de 194 mil milhões de meticais. Portanto, nós temos que ter a certeza de que o ritmo de crescimento desta dívida não pode acelerar mais do que nós estamos a ter capacidade de gerar a receita para fazer. Isso temos consciência. Mas também temos que ter a certeza de que temos que criar as condições para que aqueles que têm menos capacidade de ter muito dinheiro possam encontrar um instrumento para poder também fazer a sua poupança. Desenvolvermos um mercado de capitais, porque isso é o que nós precisamos. Nós não podemos estar a pensar que as empresas pequenas, grandes, só têm que ir ao crédito bancário. Temos que desenvolver instrumentos alternativos, e os instrumentos alternativos também são dinamizados pelo Estado. O que quer dizer que o Estado poderá haver momentos em que quer resolver o problema de tesouraria e emite instrumento para permitir que as coisas, o mercado também cresça, para termos alternativa de financiamento. Sobre a dívida, eu penso que estaria. Agora, também queria esclarecer, porque há informação dizer que neste documento todo parece que a ideia do combate à pobreza foi esquecido. Não, não foi esquecido. As contas são muito simples. Em 2014, no documento que tem no PES, o rendimento per capita do moçambicano foi 21.400 meticais, ou seja,
59 meticais por dia. Em 2015, estamos a propor 23 mil. Ou seja, estamos a dizer 64 meticais por dia. Ainda estamos naquela categoria que se chama pobreza de rendimento, porque o nosso per capita por dia não ultrapassa 2,5 dólares. Então, é o rendimento que vai resolver o nosso problema da pobreza. Tudo que nós fizermos para aumentar o rendimento das pessoas, esse vai ser o caminho mais curto do que fazermos só programa específico. Então, por isso é que esta arrumação do programa do PES, que respeita as prioridades, nós encontramos esta preocupação na prioridade número 2, 3, porque 4 está a preparar-nos para o futuro, está-nos a preparar para como é que nós queremos resolver o problema da habitação, mas também está-nos a preparar como é que nós queremos estruturar para quando essas empresas grandes que começarem a gerar receitas, porque ainda não começamos a receber receita, só vamos receber receita a partir de 2020 ou 21, se tudo correr como estamos a trabalhar com isso. Então, são esses fatores, esses setores, essas prioridades que pretendem realmente aumentar os rendimentos das pessoas. E eu só para terminar, porque eu falar esta hora, eu não queria que Vossas Excelências começassem a querer discutir se preferem me ouvir ou então a hora do almoço. Então, porque é mais difícil falar a hora do almoço, as pessoas têm... Mas eu queria, nesta questão de combate à pobreza, referir esses aspectos, que tudo que seja para aumentar o emprego, isto é o que faz reduzir a pobreza. Podem experimentar, e todos nós sabemos, com o rendimento de 64 meticais por dia, para uma família que infelizmente ou felizmente nós somos, uma família de 6 pessoas, a situação é difícil. Mas como nós, os moçambicanos, o nosso coração é grande, na nossa casa, seguramente, só por sermos membros do Parlamento, da Assembleia, a família aumenta. Quer dizer, a família aumenta. A família aumenta. E se pegarmos isto, um dia todos vêm pedir, e nós não temos. Mas se pegarmos isto no campo, aí eu queria explicar. Quando a gente pega isto no campo, qual é o capital que nós temos no campo? É aquela nossa machamba. É aquela nossa machamba. E essa machamba que tem que garantir o sustento e aumento de rendimento. Mas a machamba, como machamba, não pode crescer em função das necessidades. A machamba é a mesma. Nós é que temos que aumentar o rendimento. É por isso que, na prioridade número 2, nós temos a agricultura, aliás, número 3, nós temos a agricultura a apostar na semente melhorada, porque é preciso isso, a apostar na produtividade, porque é preciso fazer isso. Porque só aumentando o rendimento, né, é que podemos aumentar, aliás, sim, o rendimento é que podemos aumentar. Então, isto era explicar o que é que nós temos que fazer. E realmente vamos criar o aumento de emprego que está previsto em 296 mil,
mas também vamos ter, e queria só dizer que esta melhoria de ambiente de negócio está a dar algum resultado. Por exemplo, só para os baús que foram criados, já foram licenciados, só para dar o exemplo, em 2010, 10 mil licenças, isto criou 46 mil empregos. E este processo vai funcionar. Para não receber mais um papelinho, então pensava que estes pontos eram importantes para ajudar a fazer a leitura dos documentos, e pela atenção, muito obrigado, senhora Presidente. Muito obrigado.